Olá, todos que estão assistindo. Nosso projeto, então, visa falar, então, acerca de mulheres, quilombolas, interseccionalidades e os determinantes sociais em saúde no contexto da pandemia do Covid-19. Diante disso, então, vale introduzir de que a Covid-19 ela afetou de forma desproporcional certas comunidades, como por vezes, então, as quilombolas, expondo as desigualdades étnico-raciais existentes e ampliando, então, essas disparidades no acesso às políticas de saúde. Diante disso, neste contexto, as mulheres quilombolas vêm enfrentando desafios adicionais diante das interseccionalidades expressadas, então, pelas desigualdades de gênero, raça, e além disso, então, sugerindo uma sobrecarga do trabalho doméstico. Além disso, a gente destaca, então, a importância de uma garantia de direitos que ainda tem muito o que percorrer, além de, então, a importância de que a gente entende que precisa se avançar muito ainda na luta por uma sociedade democrática, antirracista e equinâme, por vezes, então, livre de todo e qualquer sistema de opressão. Diante disso, então, o estudo visa analisar, então, o impacto dos determinantes sociais de saúde no modo e condições de vida das mulheres quilombolas, levando em consideração, então, as interseccionalidades de gênero, raça, etnia, idade e classe social. Diante disso, o método, então, do estudo visa, então, realizar, então, através de uma pesquisa de campo, onde, então, a realização através de grupos focais, aonde, então, a aplicação é feita com entrevistas semi-estruturadas, né, junto com mulheres quilombolas de diferentes gerações, incluindo, então, também uma liderança comunitária por quilombo, além de também a contribuição de técnicos da Emater. A visita, então, que elas foram realizadas foram nos quilombos Alpes, Família Silva, Família Fidelis, Areal da Baronesa, localizados em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Diante disso, também foram realizadas na comunidade Anastácia Machado, de Tavares, no Rio Grande do Sul, Vila Nova de São José do Norte, além de também Von Bock, de São Gabriel, Vovô Virgílio de Tavares, entre 2021 e 2023. Vale destacar, então, que Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul e os demais citados é localizado no interior do estado. Além disso, então, as entrevistas foram gravadas, transcritas e posteriormente submetidas à análise, à técnica de análise de conteúdo. Contudo, então, os resultados é de que durante essa pandemia de Covid-19, as líderes mulheres, então, entrevistadas tiveram um papel de extrema importância em seus quilombos, como explicitado nessa fala, então, que a entrevistada diz. Esse papel social, de organização social e política da comunidade desde a sua origem, as lideranças femininas tiveram um papel central, colocando então aqui a importância dessas mulheres nesses espaços, esses territórios então de luta, mas também colocando em evidência esses espaços como espaços matriarcais, né? Além disso, então, também outras necessidades surgiram, né, a partir do período de quarentena, que seriam, então, desde um aumento dessas tarefas domésticas, então, né, como, por exemplo, auxiliar, né, esses filhos na educação, nas tarefas escolares. Além disso, também foi observado manifestações psicológicas, como fadigas, ansiedade, exaustão, entre outros. Inclusive, tem uma fala de uma mulher quilombola onde ela traz justamente essas marcas, né? Onde ela diz assim: eu entendo por qualidade de vida que é a gente viver bem, a gente tá com saúde, a gente trabalha para viver para ter uma condição de vida melhor, ter o corpo melhor, a gente trabalha, né? A gente se cuida. Para mim é assim, é o chá que a gente toma, né? A não ser os remédios para depressão e essas coisas que a gente toma. A gente por aqui, por enquanto, faz muito uso do chá. Aqui a gente traz, então, o uso do chá, né? Que é uma medicina tradicional, mas também os psicofármacos, né?
nada mais é então que os remédios para depressão. Importante então destacar, né? Além disso, também essas mulheres líderes, né, se referiram também sobre sobre as barreiras burocráticas, então, que muitas vezes são decorrentes de problemas estruturais da nossa sociedade, como vemos então no comentário da entrevistada, onde ela diz: quando tem dificuldade do prefeito te levar a sério, de abrir um espaço na agenda dele, isso tem a ver com racismo institucional. E aí, então, ela traz a situação de que, inclusive, ela precisa ser ouvida, né? Eles, então, relatam a situação de que nem espaço para ser ouvidos, suas demandas, eles não têm, né? Supondo, então, aqui que ela traz um racismo institucional, né? E aí, então, se traz aqui, então, ah, um racismo, então, que se volta à instituição, né? Porque também acomete uma série de atrasos para obtenção de auxílios, né? Como teve no período da pandemia, e além de outros recursos fundamentais, né? Que poderiam, então, diminuir os impactos, né? Dito isso, então, uma das características notáveis, então, nessas comunidades quilombolas, se refere, então, às pessoas idosas. Por vezes, as mulheres idosas são consideradas memórias vivas, à medida que, então, transgeracionalmente é passado essas histórias desses quilombos, geração a geração. Ainda, então, também, a resistência também foi vista como uma produção de cuidado, né, à medida que, no período da pandemia, houve, então, um acolhimento nesse meio, também como forma de organização, mas também de um remanejo nesses territórios. Além disso, então, a gente acha importante destacar, então, que há certificados 130 quilômetros no Rio Grande do Sul, dentre destes, 117 estão nas zonas rurais. E então, o que mostra, né, a importância de compreendermos essa especificidade desses territórios e refletirmos também questões como, por exemplo, a segregação socioespacial, que dificulta, então, o que dificulta, então, o acesso à rede de serviços de saúde, como, por exemplo, o próprio Quilombo em São Gabriel, onde ele traz de que uma unidade de saúde mais próxima é a 50 quilômetros de distância, com estradas precárias, né, de chão batido, além de também sem acesso ao transporte público, que é por vezes escasso. Concluindo, então, notou-se que a pandemia do Covid-19 se mostrou apenas um dos muitos desafios enfrentados pelas comunidades quilombolas, pois a luta, então, por reconhecimento e validação dos direitos sociais, especialmente pelos territórios, tem sido constantes no períodos, então, pré, né, durante e pós-pandemia, visto que também é essencial levar em consideração que por pertencer, então, a comunidades tradicionais, essas mulheres são atravessadas por questões referentes a um grupo minoritário, aprofundadas, então, também a um período pandêmico, né? Resultando, resultando então, em constantes entraves. Além do mais, então, também é importante ressaltar que no cenário, então, de Covid-19, os quilombolas, então, demonstraram uma cooperação comunitária, um sentido de irmandade explicitada, então, também, assim, um caráter identitário, né, que os quilombolas possuem ao reconhecerem como tal, né. Diante disso, então, a gente traz aqui algumas imagens dos quilombos visitados, nossas referências. Muito obrigada.